Bom dia, galerinha do nono ano. Voltando aí para mais uma aula de ciências, né? A aula de hoje, então a primeira nós vamos ter aula de química, nós vamos falar um pouquinho dos gases, né? Vamos estudar os gases no geral, né? Só relembrando, nós estamos hoje na sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2020, final do ano, quase próximo aí do Natal, e aí nós temos mais alguns conteúdos. A gente vai observar que alguns conteúdos a gente não vai conseguir, né, terminar, então eu vou passar para a professora Bernadette, que é a professora do ensino médio, esses conteúdos que provavelmente vão ficar, para que ela dê uma ênfase maior, principalmente aí no ensino médio, já que talvez a gente não consiga finalizar todos. Nós tivemos prova na sexta-feira, né, e tivemos esses transtornos aí com a pandemia. Não é uma justificativa em si, né, mas só já me justificando um pouco aí também, tá bom? A apostila que nós vamos usar hoje é a apostila do grupo 11, né? Capítulo 11, página 376 a 381. Tá bom? Então é importante que vocês peguem a apostila para vocês irem acompanhando aí. Tá bom? Vamos lá. Voltando um pouquinho do que nós já estudamos, nós temos alguns pesquisadores que foram muito importantes, tanto aí para o estudo dos gases também, que gerou basicamente e teve uma compreensão melhor das reações químicas. Então nós temos a lei da conservação das massas, de Lavoisier, que já falamos dele, bem conhecido. Nós conversamos sobre as leis de Prost, né, que são das proporções definidas, né, e também as leis aí, volumétricas do Guy Lussac. Né? Então esses foram os três pesquisadores bem importantes aí para os estudos tanto dos gases como também da compreensão das reações químicas, como nós já falamos nas aulas anteriores aí também. Tá. Quando a gente fala em gases, a gente fica imaginando assim, qual que é a importância dos gases, o que eles trazem de benefício e tudo mais. Então, assim, na prática, no nosso dia a dia, né, nós temos várias funções dos gases, né? Então, nós temos vários gases relacionados ao processo de fotossíntese. Então, nós sabemos que a planta, as algas, capturam o gás carbônico, liberam o oxigênio, né, para a atmosfera. Então, a gente já observa essa função básica de muitos gases aí no nosso dia a dia. Então, a respiração, a fotossíntese são dois processos básicos que nós temos da utilização dos gases. Então, por que estudar os gases? Né? Nós vamos estudar a respiração, vamos estudar a fotossíntese. Então, são gases bem importantes também. A combustão, a queima, né, só foi possível pela presença do oxigênio, que é um dos gases. Então, se você vai lá, por exemplo, na Lua, não tem queima, não tem som. Se você não tiver matéria em si, você não consegue ter, por exemplo, os filmes Star Wars. São filmes que são ficção científica. Sem gás, sem matéria, não existe som, não existe queima, por exemplo, se não tiver oxigênio. Pega uma vela, acende a vela, coloca um copo. Quando ele consumir todo o oxigênio, a vela apaga. Por quê? Porque o oxigênio, ele é um gás comburente. Ele alimenta, ele faz com que basicamente a chama seja mantida. Reação química que acontece no nosso organismo, o nosso pum, metano. Se a gente conseguisse reservar isso, por exemplo, uma garrafinha, a gente teria um gás que daria para usar na nossa cozinha. Seria um cheiro meio complicado, mas daria para usar. Então vejam que os gases, de uma forma geral, eles são muito importantes no nosso dia a dia. Tá bom? Aqui nós temos algumas características dos gases que nós vamos ver aí na sequência. Por exemplo, a massa, que é a quantidade de partículas que um gás tem. Isso normalmente a gente observa quando você pega uma bexiga, enche uma bexiga, coloque numa balança de precisão, vai dar 1 grama. Estoure a bexiga, vamos dizer que tem 1 grama, 2 gramas, né? A bexiga tem 1 grama e mais 1 grama de ar lá dentro. Estoure a bexiga e coloque na balança, vai ficar só 1 grama. O ar também tem massa, que às vezes nós chamamos de peso, mas o ar também tem massa. E essa massa é a quantidade de partículas, de gases que está lá dentro, por exemplo, da bexiga. Então, uma das características dos gases é ter massa. Volume é variável. Se eu coloco um volume de gás aqui, ou um volume de gás em todo o meu redor, o volume é diferente. Eu posso concentrar todo o volume que está aqui dentro da garrafinha. Antes o volume era, sei lá, 1 metro cúbico. Vou ter aqui, talvez, sei lá, 10 centímetros cúbicos de gás. Então, dependendo do recipiente, o volume do gás também é diferente, tá bom? Compressão ou dilatação. Isso vai estar relacionado à pressão. Dependendo da temperatura, se aumenta muito a temperatura, o gás se expande, ele começa a se chocar, vibrar muito. Se você diminui a temperatura, o gás começa a diminuir. Dá para fazer isso com a bexiga de novo. Enche, principalmente quando nós temos o nosso ar, ele é quente,
coloca lá no congelador e deixa a bexiga para você ver. Vai fazer isso. Você pega essa bexiga, tira do congelador e chacoalha ela, volta normal de novo. Então, isso é o que nós temos de compressão ou dilatação. O gás pode ser comprimido, o gás pode ser expandido. São algumas características dos gases que nós temos aqui, que dá para ver visualmente. Então, o gás tem massa, por isso que nós temos problema de coluna. Os gases estão impulsionando nossa cabeça para baixo, nosso corpo para baixo. Então, por isso que uma má postura traz transtorno também. O volume e a pressão que nós temos dentro de uma seringa, né? Então, por exemplo, se você pegar um gás, acho que tem aqui, só um minuto. Ó, uma seringa, volume de 60 ml, desculpe, e eu posso transformar esse volume numa quantidade de, tá apagadinho, 40 ml. Então, por exemplo, posso apertar 60, se eu soltar, ela vai voltar ao normal. Então, vejo, essa característica é o volume. Se eu colocar uma pressão, eu posso comprimir o gás. Se eu soltar, a tendência é ele expandir. Então, o volume também vai variar com algumas características da pressão, da própria massa, né? Então, nós vemos que os gases, eles ocupam volume, né? Por exemplo, eu pego, igual eu falei, todo o gás aqui e coloco dentro do botijão, né? Então, eu consigo moldar o gás porque ele tem essa característica da compressibilidade e da elasticidade. Temperatura. Aumentei a temperatura, o gás sobe, né? A maioria dos gases se torna menos denso e sobe. Por isso nós usamos os balões, ar quente. Quando começa a esfriar, ele começa a descer. Então ele começa a ser mantido pelo ar. Então essas são algumas características que nós temos aí, tem algumas propriedades que são bem importantes para a gente estudar os gases aí. Variáveis de estado dos gases. Então aqui a gente vai observar o que vai variar, né, principalmente quando a gente for fazer o estudo, né, ou vocês forem fazer o estudo das fórmulas relacionadas aos gases, nós vamos ver que às vezes a temperatura é constante, às vezes a pressão é constante, às vezes o volume é constante. Então isso vai ter as suas variações, mas vai ter as suas constantes também. Pressão, por exemplo. Pressão é uma variável, né? Então aí a gente, quando coloca em alta pressão, a colisão lá dentro das moléculas é muito grande. Por exemplo, eu aumento a temperatura através do fogo, numa panela de pressão, e lá dentro as moléculas começam a se chocar de uma forma tão grande que aumenta a pressão lá dentro. Por isso que o alimento vai cozinhar num tempo menor, porque eu consigo fazer com que a temperatura, ela, vamos dizer assim, faça o processo de fervimento em uma temperatura um pouco menor. Então, com a pressão alta, isso vai fazer com que o alimento cozinhe mais rápido. Então, a pressão é quando você faz com que o gás ocupe um volume menor. Mas com isso tem alguns problemas. Quantas panelas de pressão já explodiram, por exemplo? Então, são algumas características que a gente tem aqui. Quando a gente fala em pressão, nós temos as medidas de pressão. Então, quando eu tenho lá, por exemplo, o esfigmanômetro, né, que mede a pressão também do nosso corpo, mas o próprio experimento de Torricelli, que media a pressão atmosférica, nós medimos em milímetros de mercúrio. Então, Torricelli pegou lá uma estrutura mais ou menos com 1 metro, isso aqui é pequenininho, mas com 1 metro, encheu de mercúrio, pegou um recipiente com mercúrio também e desceu. Isso aqui era fechado. Ele percebeu que o mercúrio desceu até mais ou menos 760 milímetros ou 76 centímetros e não descia mais, porque a pressão atmosférica empurrava ele de volta. Então ele não desceu mais. E aí que ele determinou a pressão de milímetros de mercúrio, que hoje nós chamamos de um atm, é uma atmosfera. Então uma atmosfera é a pressão que faz com que o que está aqui dentro, né, do líquido não desça, né, essa quantidade de mercúrio que ele colocou lá mais ou menos 1 metro. Ele viu que descia mais ou menos até 76 centímetros, ou 760 milímetros. Então, aí ele conseguiu determinar a pressão. Volume. Nós vamos ver que dependendo, né, do recipiente, ele vai ocupar aquele volume. Se eu colocar 100 centímetros cúbicos de um gás dentro desse, ou desse, o volume vai adquirir o espaço que tem desse recipiente. Então, depende do recipiente, aquele vai ser o volume. Igual eu tenho, por exemplo, água. A água, se é 600 ml, eu consigo colocar 600 ml aqui. Agora, o gás, eu consigo comprimir ele mais, consigo colocar muito mais gás do que só os 600 ml aqui dentro. Agora, a água não.
Então, o gás, eu consigo ter esse processo aí também. Temperatura. Nós vamos ver que a temperatura também influencia, como nós já falamos. Uma coisa assim bem importante quando a gente fala do ar-condicionado. Lugares quentes, o ar-condicionado instalado em cima. Lugar frio, o ar-condicionado instalado embaixo. Por quê? Ar quente sobe. Ar-condicionado vai fazer o processo de refrigeração e vai jogar o ar frio para baixo. E esse processo sempre vai acontecer. O ar quente sempre subindo. A geladeira. O ar quente sobe, congelador, resfria, desce o ar frio. Sobe o ar quente e sempre vai estar fazendo esse processo. Então, aumentou a temperatura, faz com que as partículas também vibrem mais rapidamente. Isso vai fazer com que haja o que nós chamamos de agitação térmica das moléculas, né? Essa temperatura nós medimos em Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Mas para as medidas, né, que nós utilizamos aí para o estudo dos gases, nós usamos só Kelvin, né? Então a medida que nós usamos para os gases é a escala Kelvin. Por quê, professor? Porque é uma escala que nós chamamos de escala absoluta. Por exemplo, se vocês lembrarem, né, então nós vamos observar o seguinte. O Kelvin, ele vai basicamente de 273 a 373. São 100 unidades. E Kelvin conseguiu observar que o menos 273 era o chamado zero absoluto, que nenhuma temperatura no planeta, né, passa de menos 273. Então essa, ou que eles conseguiram até hoje. Então é a menor temperatura que você pode ser atingida, não até pela natureza, mas até pelo próprio homem. Menos 273 é a temperatura que não se atinge menos do que isso. Não tem menos 274, por exemplo. Então, por isso, nós utilizamos essa escala aí do famoso William Thomson, ou chamado Lord Kelvin. Quando eu quero transformar, se eu tenho Celsius, que normalmente é a nossa temperatura, eu só somo 273 e já tenho a temperatura. Precisa fazer outra coisa. Temperatura em Kelvin igual a temperatura em Celsius mais 273 e finalizou. Certo? Então, essa é a característica que nós utilizamos aí. Conhecendo, então, os valores da temperatura, pressão e volume de um gás, nós podemos definir o estado desse gás. Quando a gente fala, muitas vezes, de gás, nós comparamos com vapor. E não é isso. O vapor é um estado do gás. O gás, se eu colocar ele a 0 grau, não quer dizer que ele vá congelar, por exemplo. Mas como, professor? Porque eu tenho gases que são mais rarefeitos, menos rarefeitos, que a temperatura deles de fusão, de ebulição, elas são diferentes. Agora, quando eu pego o vapor de água, que é um gás, e coloco ele a 0 grau, primeiro que ele vai transformar-se em líquido, depois em sólido, porque o vapor de água é um estado do gás. A gente já vai comparar isso para vocês entenderem também. Tipos de gás. Para ficar mais fácil, eles colocaram uma determinação, um modelo, chamado gás ideal perfeito, que seria a perfeição para todos os gases. Um modelo, isso na realidade não é assim. Por isso que é um gás ideal perfeito, aquilo que visualmente seria perfeito, né, o comportamento deles. Então, de acordo com o modelo, está em azul, ó, as moléculas apresentam movimento desordenado, como qualquer gás, e tem tamanhos desprezíveis. A gente não vai, digamos assim, observar a composição, tamanho, né, dele, além de não apresentarem interações entre suas partículas. Então, as partículas normalmente não se juntam, não se unem, não se grudam, né? Isso seria como se fosse um gás ideal. As partículas devem estar bem afastadas umas das outras para que não haja interações elétricas entre elas. As únicas interações que ocorrem são colisões elásticas, ou seja, após a colisão, as partículas não perdem energia na forma de calor. Então, elas podem se bater, mas elas não vão perder isso na forma de energia. Isso é o que nós achamos e consideramos, segundo modelos matemáticos, de um modelo idealizado chamado gás ideal ou um gás perfeito. Um gás real pode ser um gás perfeito? Pode, desde que a gente siga alguns padrões que a gente vai falar. Ó, o gás real são todos aqueles que existem na natureza, o comportamento deles de uma forma real, por isso gás real. Então, eles vão apresentar interações elétricas, que quando a gente fala em gás ideal isso não pode acontecer,
choque entre as moléculas e tamanho não desprezível. Então, no gás real, a gente vai, digamos, considerar o tamanho dele. Somente em alta temperatura. Então, eu quero transformar o gás real em um gás ideal, eu tenho que aumentar a temperatura, baixar a pressão, e aí a gente vai aproximar o comportamento de um gás ideal. Desculpa, aqui ficou separado, porque estava aqui no cantinho e acabou na formatação ficando. Entenderam? Então, para eu transformar um gás real num gás ideal, eu tenho que aumentar a temperatura, tenho que baixar a pressão, para mim conseguir deixar próximo ele de um gás considerado um gás ideal. Então, aqui, ó, gás atmosférico. Então, a gente vai observar que o gás atmosférico é o gás que nós temos na nossa atmosfera, né? Principalmente os gases que nós temos é o gás oxigênio, né? Gases nobres e o nitrogênio e o gás carbônico. Então, os principais gases que nós temos é nitrogênio, mais ou menos 78% a 79%, 78%, melhor dizendo, 21% de oxigênio, e aí o restante é gás carbônico e os outros gases. Hélio, neônio, argônio, criptônio, radônio, xenônio. Então, esses são os gases que compõem a atmosfera. Em pequena quantidade, né? Fora vapor de água, poluição, impurezas que a gente vai encontrar aí na atmosfera também. Então, basicamente, esses são os gases da atmosfera. Então, principalmente nitrogênio, 78%, 21% de oxigênio e 1% que sobra, todos os outros gases, né? Então, a gente vê que o gás carbônico também é 0,003%. É uma quantidade ínfima, pequena demais, né? Mas nós temos a importância deles aí. Aquilo que eu falei para vocês, ó, a diferença que nós temos do gás e do vapor, né? Então, o gás é o estado físico da matéria, né? Isso vai depender de qual tipo é a substância. Quando eu falo vapor, eu estou determinando o estado físico como sendo da água. Então, eu estou colocando que o vapor é a matéria desse estado físico. Sei que não é tão fácil. Então, o gás é o estado físico. Gás. Sólido, líquido, gasoso. Sólido, eu posso ter ferro sólido ou água, que daí seria o gelo. Vapor, sim. Vapor é o estado físico da água. Por que eu digo isso? Porque um gás ele não vai mudar o seu estado físico só aumentando a temperatura. Né? Você vai ter que aumentar a pressão, diminuir a pressão, aumentar a temperatura e tudo mais. No vapor, não. O vapor, só diminuindo a temperatura, você já muda o estado físico. Do vapor para o líquido, do líquido para o sólido. Tá bom? Então, basicamente seria isso que eu tenho para explicar para vocês agora, inicialmente, sobre os gases que nós temos, então, tanto na atmosfera, né? Então, o gás ideal é aquele gás que, digamos assim, seria o ideal para a nossa atmosfera. Então, nós não temos, da forma natural, um gás ideal, né? Nós temos os gases que são naturais, que podem chegar a ser um gás que nós consideramos ideal, um gás perfeito, que nós falamos aí. Tá bom? Tranquilo? Então, os gases são muito importantes no nosso dia a dia, para encher um pneu de um carro, né, de uma bicicleta, né, os gases mesmo que formam no processo de decomposição que a gente libera, o gás metano, propano, que é utilizado também para o nosso botijão de gás. Então, veja, o oxigênio que vai para a nossa respiração, o gás carbônico para a fotossíntese. Veja que os gases são extremamente importantes para a nossa sobrevivência. Tá bom? Então, finalizando a nossa aula, aqui nós temos as atividades de aplicação e as atividades de tarefa, né? Então, vocês vão fazer só a questão número 1 e número 2 da página 382 e a questão 3 e 4 da página também 382. Sei que é final do ano, tá todo mundo cansados, mas é importante para ver se vocês conseguirem entender sobre os gases aí, tá bom? Temos mais uma aula na sequência, a gente vai falar aí de alguns conceitinhos aí, então, de física. Então, a gente vai falar um pouquinho aí de alguns conceitos relacionados, então, à física. Tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Não esqueça, hoje. Tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até mais.